Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje a gente vai fazer um tema muito legal que vocês pedem bastante, que é um controle de fluxo de caixa aqui dentro do Power BI. Basicamente a gente vai ter um fluxo de entradas e saídas, a gente vai conseguir criar um gráfico para a gente visualizar isso de uma forma bem simples e a gente poder filtrar isso para cada estado, para cada unidade da nossa empresa para ficar um fluxo super controlado e super dinâmico, beleza? E aí antes de a gente começar esse passo a passo para a gente montar o fluxo de caixa, queria te lembrar de duas coisas rapidinho. Se você ainda não está inscrito no nosso canal para receber conteúdo de Excel, de VBA, de Power BI, vou te lembrar de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para você receber a notificação sempre que surgir vídeo novo. Lembra que tem vídeo novo terça, quinta, sexta e domingo, não falta conteúdo gratuito para você poder aproveitar e se destacar nessas três ferramentas, beleza? E se você gosta dos nossos vídeos, se você acompanha o nosso trabalho, já deixa o seu like que isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho para ainda mais gente, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo da aula de hoje. Então basicamente o nosso objetivo é o seguinte, a gente vai começar com a planilha do zero, que a gente tem aqui, ó, com as datas de cada entrada ou saída de dinheiro, o funcionário responsável por aquela entrada ou saída, qual foi a unidade onde foi feita, os créditos, ou seja, as entradas de dinheiro, os débitos, que são as saídas, o mês e o nome do mês. Então, tem essas duas informações que eu vou poder escolher qual que eu vou visualizar no meu gráfico, beleza? Então, vamos lá. O que eu quero fazer na prática? A coisa que eu quero fazer é criar um controle de fluxo de caixa para saber o meu saldo mensal de cada unidade, enfim, para saber o saldo mensal de entradas menos as saídas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, como as entradas e as saídas elas estão separadas em colunas diferentes, eu tenho que saber o saldo geral de cada um desses dias aqui. Então, no dia 5 de janeiro, eu sei que entrou R$ 1.435 e saiu zero. Então, qual foi o saldo? Foi mais 1.435, beleza? Então, agora eu quero fazer justamente uma coluna para calcular isso para mim, que vai ser as entradas menos as saídas para ficar o saldo, seja ele positivo, seja ele negativo. E como é que eu faço para criar uma coluna nova dentro aqui do meu Power BI? Simples. Eu vou clicar com o botão direito em qualquer lugar da minha tabela e vou clicar lá embaixo em nova coluna, beleza? E aí apareceu aqui para mim. E tá lá. Aqui em cima eu vou colocar, primeiro, qual é o nome da coluna que eu quero dar e logo depois do sinal de igual, qual é a fórmula que eu quero aplicar ali dentro, beleza? Então essa coluna eu vou chamar de saldo. Então eu coloquei aqui saldo e logo depois do sinal de igual, qual é a fórmula que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar as entradas, que são os créditos, menos as saídas, que são os débitos. Então, vou escrever aqui, ó, créditos. E aí, lembra o seguinte, quando a gente faz alguma conta, alguma coluna dentro do Power BI, a gente não vai falar qual é a célula, a gente vai falar quais são as colunas que a gente está somando, dividindo, multiplicando ou subtraindo. Então, vou colocar aqui a coluna de crédito. Então, tá lá, ó. Da minha tabela chamada débito e crédito, eu quero puxar a coluna de entradas, a coluna de créditos. Então, essa é justamente a coluna que está marcada aqui em azul. Então, vou clicar aqui duas vezes, pronto, preencheu aqui para mim. Quero pegar a coluna de entradas menos a coluna de saídas. Então, vou colocar aqui menos coluna de saídas que se chama débitos. Então, vou escrever aqui débitos, tá lá, pronto. Então, da tabela débito e crédito, eu quero pegar a coluna de saídas. Vou clicar duas vezes e vou apertar o Enter. E quando eu faço isso, repara, ele já pega para mim o saldo de cada um dos dias. Então, nesse primeiro dia, o saldo foi 1.435 menos zero. Então, o saldo foi 1.435 e por aí vai. Então, agora, só para a gente ver se está tudo certinho, eu posso clicar aqui nesse filtrozinho aqui do lado da minha coluna de saldo e eu consigo ver que tem valores tanto positivos quanto negativos aqui dentro do meu filtro, beleza? Então, a princípio, está tudo certinho. Basicamente, agora vai ser um trabalho da gente ir lá no nosso relatório e montar o nosso fluxo de caixa. Agora, só um pequeno detalhe que é o seguinte, repara que esse saldo, eu quero que ele seja exibido em moeda, em reais, só que ele não está formatado. Como é que eu faço para formatar a coluna de saldo? Simples. Primeiro, eu clico na coluna, no caso ela já está selecionada, e para formatar, a gente vai vir nessa guiazinha chamada modelagem, beleza? Então, nessa guiazinha modelagem, eu vou ter essa opção aqui da moeda, que é o cifrão, e aí aqui ele vai me listar todas as moedas possíveis que eu posso usar para formatar. No caso, tem moeda, enfim, americana, britânica, seja lá o que for, mas no caso eu quero real, então eu vou colocar essa opção aqui, chamada moeda geral, por quê? Porque ele vai pegar a moeda do meu computador, que está em português, beleza? Do meu Power BI, que está no idioma de português. Então, colocou aqui a moeda em real. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse saldo total e quero levar no relatório lá dentro do meu Power BI. Então, voltando aqui no relatório, basicamente a primeira coisa que eu vou querer fazer é, eu vou querer aqui dentro, além de criar aquele fluxo de caixa ao longo dos meses, eu quero chamar a atenção, eu quero destacar um valor muito importante da empresa, que é o saldo geral do ano inteiro. E como que eu vou fazer isso? Para a gente exibir o saldo geral do ano inteiro, geralmente a gente usa esse cartão aqui, ó. Tá vendo essa opção 1, 2, 3? O que eu vou fazer com ela? Eu vou selecionar ela
E aí aqui dentro eu tenho que colocar qual foi o saldo total do ano inteiro, beleza? Justamente nesse campo aqui da minha visualização. Só que, por enquanto, eu ainda não tenho esse valor de qual foi a soma de todos os saldos do ano. Todos os saldos positivos e todos os saldos negativos. Então, o que eu tenho que fazer? Para somar e pegar o acumulado do ano inteiro, basicamente eu vou voltar lá na minha tabela e a gente vai criar uma nova fórmula para poder somar todos os valores de saldo, tanto os positivos quanto os negativos, beleza? E aí, como que eu faço se eu quero um único resultado? Eu quero a soma de todos os saldos. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma medida que vai somar todos eles e me retornar esse único resultado do saldo total, beleza? Então vamos lá, como é que eu faço para criar essa medida? Eu vou clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui dentro da minha tabela e aí vai ter a opção lá de nova medida, beleza? Pronto, cliquei lá em nova medida. E repara, aqui em cima ele mostra aqui para mim logo a mesma lógica. Qual é o nome da medida que eu quero dar e logo depois do sinal de igual, qual é a fórmula que eu quero aplicar ali dentro. Então, no nome da medida, eu vou chegar aqui e vou colocar lá, saldo total. E aí, logo depois do sinal de igual, eu vou falar que eu quero a soma de todos os saldos dessa coluna aqui, dessa última coluna de saldo, beleza? Então, eu vou colocar aqui sum, lembrando, todas as fórmulas do Power BI são em inglês, então, para somar, vou ter que usar o sum, S-U-M, beleza? E para preencher e começar a fórmula, eu vou apertar o tab, que ele já vai abrir o parênteses para poder inserir as informações da fórmula. E no caso, a única coisa que eu quero fazer é, eu quero somar todos os valores de qual coluna? Da coluna de saldo. Então, vou escrever aqui, saldo, beleza. Vou selecionar essa coluna, vou apertar 2 vezes nela, pronto, está lá, selecionada a minha coluna. Então, vou fechar o parênteses para terminar a minha fórmula e vou apertar o Enter. Então agora, o que aconteceu? Basicamente ele criou uma nova medida que, repara, na minha tabela apareceu uma nova medida chamada saldo total. Então ele somou todos os valores que estavam na coluna de saldo. Só que a princípio, repara, o saldo total que a gente acabou de criar, a gente não consegue visualizar ele em nenhum lugar dentro da nossa tabela. Então o que a gente vai ter que fazer? Para visualizar as medidas que a gente cria, a gente vai ter que voltar lá no nosso relatório e colocar essa medida dentro de algum gráfico, dentro de alguma matriz, em alguma visualização para a gente poder ver o resultado, beleza? No caso, a gente falou que a gente queria usar esse cartão, que era essa opçãozinha aqui, escrito 1, 2, 3, no quadradinho com 1, 2, 3, e aí o objetivo desse cartão é exibir para mim e chamar a atenção para uma informação importante, que vai ser o saldo geral. Então, o que eu vou fazer com essa medida de saldo total que eu acabei de criar? Eu vou primeiro garantir que eu estou clicando dentro do meu cartão, e aí vão aparecer os campos que eu quero preencher no cartão. No caso, a única coisa que eu quero colocar lá vai ser o meu saldo total. Então, eu vou clicar aqui no saldo total e vou arrastar ele para dentro de campos. E aí, repara o seguinte, assim que eu arrasto o saldo total para dentro de campos, vai aparecer o saldo total da empresa, que é de R$333 mil. Então agora eu já consigo chamar a atenção para esse valor importante da minha empresa. Agora o único detalhe que vai faltar é efetivamente a gente deixar esse cartão aqui, esse valor formatado como real para aparecer da forma mais intuitiva e apresentável possível. Então, para a gente formatar esse resultado final que está aparecendo aqui para a gente dentro do cartão, é simples, vai ser só a gente formatar essa medida de saldo final como moeda. Então vai ser o mesmo processo. Eu vou clicar aqui na medida de saldo final, clicar na minha guia modelagem e escolher a opção de formatação de moeda como moeda geral. E está lá, R$333,21 mil, que foi o saldo final da empresa, beleza? Então, vou colocar esse cartão aqui mais do lado. E aí agora, sempre que você colocar algum gráfico, alguma medida, algum cartão aqui dentro do seu relatório, é legal você formatar ele. Tá vendo que ele tá, esse branco meio solto, não tá muito legal a formatação? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai formatar esse cara. Então, para formatar o cartão, o primeiro passo é clicar dentro dele, depois vir nessa guiazinha aqui de formato, tudo bem? E aqui a gente vai formatar algumas coisas. Primeiro, vou colocar uma tela de fundo dentro dele, que está esse branco aqui. Então, vou ativar essa tela de fundo e vou clicar aqui em alguma cor, por exemplo, essa cor mais laranja, beleza? E aí, só para a gente mexer na cor da fonte que está aparecendo aqui também, a gente vai mexer primeiro nesse rótulo de dados, que é essa primeira opção que está aqui em cima. E aí, tá vendo que está uma opção mais preta? Vou colocar aqui a cor branca para ficar mais visual e vou fazer a mesma coisa aqui com esse rótulo das categorias, que é a segunda opção. Tá vendo que está esse cinza um pouquinho esquisito? Eu vou clicar aqui no cinza, vou colocar em branco e vou até aumentar um pouquinho o tamanho, só para ficar mais visual aqui dentro do meu cartão, beleza? E aí, só para finalizar, vamos colocar uma borda em volta desse cara aqui, só para ele ficar um pouquinho mais atrativo e visual. Então, vou clicar nele, voltar na guia formato, e aí lá embaixo a gente vai ter a opção de borda. Então, vou clicar em ativar a opção de borda, e vou clicar aqui nela, e vou colocar um raiozinho aqui maior, só para já deixar ativado aqui para mim, beleza? Vou aumentar ainda mais um pouquinho a borda, só para ficar melhor. E beleza, vou deixar mais ou menos um raio aqui de 20 e pouquinho, e aí tá lá formatado para mim. A próxima coisa que a gente vai querer fazer é, beleza,
esse é o saldo final da empresa como um todo. Só que, se eu quiser saber o saldo final só de um mês específico, ou então só o saldo final de uma unidade específica da empresa, como que a gente vai fazer isso agora? Basicamente, para a gente colocar esses filtros que eu for querer aplicar, de cidade, filtro de mês e assim vai, a gente vai primeiro clicar fora do nosso gráfico para não interferir nele, e eu vou clicar aqui do lado nessa opção de segmentação de dados, que vai ser o filtro que eu vou colocar, beleza? Então, em segmentação de dados, vai aparecer essa lista de opções que eu vou querer colocar, e eu vou colocar ela mais aqui em cima para ficar mais visual, beleza? E aqui dentro eu vou querer colocar, por exemplo, todos os meses. E como é que eu faço para listar todos os meses para eu poder criar esse filtro aqui na minha tabela? Basicamente, eu vou vir lá na opção de nome do mês, que eu tenho essa coluna, e vou arrastar para dentro de campos da minha segmentação de dados. E aí tá lá, eu posso filtrar abril, agosto, dezembro, enfim, tá um pouco bagunçado ainda, mas a gente vai ajeitar isso por agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que mexer é, tá vendo que essa lista ela tá um pouco esquisita? Ela tá, primeiro, na vertical. Eu quero deixar essa lista um pouco maior, deixar ela mais na horizontal, para ela ficar mais visual e mais visível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na opção de formato, vou vir aqui na guia geral, e aí aqui, nessa guiazinha geral, tá vendo que a orientação desses caras está na vertical, essa lista na vertical? Eu não quero, eu quero uma lista na horizontal. Então, eu vou clicar aqui nessa opção, clicar em horizontal, e aí já fica um pouquinho mais visual aqui para mim. Então tá lá, abril, janeiro, março, agosto e assim por diante. O único detalhe que a gente tem que fazer é, sempre que você trabalhar com meses, repara o que vem esquisito aqui. Ele vem numa ordem alfabética, então tá lá, abril, agosto, dezembro, fevereiro, janeiro, julho, junho. Então repara que não faz muito sentido essa ordem que ele colocou pra gente. Então por que ele vem em ordem alfabética? Porque basicamente o nome do mês é só um texto, ele nem sabe o que é isso. Então a gente vai ter que falar para o Power BI ordenar isso aqui no mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março e assim por diante. Como é que eu faço para ordenar esses caras? Na ordem certa do mês, a gente vai ter que voltar lá na nossa guia dados, lá na tabela, e pegar essa coluna de nome do mês e deixar ela na ordem correta. E como é que o Power BI vai saber qual é a ordem correta? Vai saber que janeiro é o primeiro, fevereiro é o segundo, março é o terceiro, abril é o quarto e assim vai. Basicamente, vou ter que falar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, eu quero que você olhe para a coluna do nome do mês e coloque ela na mesma ordem do mês, beleza? Então, o 1 vai ser o janeiro, 2 vai ser o fevereiro, o 3 vai ser o março e assim por diante, beleza? Então, ó, cliquei no nome do mês. Como é que eu faço para ordenar ela? Como é que eu faço para falar qual é o critério que eu vou usar para ordenar? Eu vou clicar aqui nessa guiazinha modelagem e vai ter a opção de classificar por coluna, beleza? E aqui em classificar por coluna, a gente vai poder escolher qual é a coluna que a gente vai usar para classificar esse cara. Então, ó, clicando aqui em classificar por coluna, vai aparecer uma lista com todas as colunas que eu tenho na minha tabela. E qual é a coluna que eu quero usar para ordenar o nome do mês? Vai ser essa coluna que tem o número do mês, número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Então eu vou clicar aqui na coluna de mês para ele poder ordenar. E repara que ele meio que deu uma piscadinha aqui. Parece, a princípio, que não mudou nada na nossa tabela. Só que, se a gente voltar lá na guia relatório, dá uma olhada no que aconteceu. Lembra que estava em ordem alfabética? Abril, agosto e assim por diante? Agora está certinho, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Isso só porque a gente pediu para ele ordenar a coluna de nome do mês, usando como critério o número do mês. Beleza? Então tá certinho ali pra gente. Show de bola. Então, voltando aqui no nosso relatório, a única coisa que vai faltar aqui nesse nosso filtro vai ser, primeiro, formatar ele. Então, antes de efetivamente usar ele, vamos deixar ele mais bonitinho. Então, como que eu faço para formatar esse cara de uma forma prática? Repara que a formatação desse nosso cartão já está praticamente pronta, já está com o fundo em laranja, já está com as cores em branco, da fonte e tal. Então, o que eu faço para aproveitar a formatação desse cara aqui? Basicamente, eu vou clicar no cartão e lá na guiazinha página inicial, eu vou clicar no pincel de formatação e vou clicar nesse meu filtro. E aí, quando eu clico aqui dentro do meu filtro, ele já automaticamente pega a formatação que estava sendo aplicada no meu cartão e coloca dentro da minha segmentação de dados, beleza? E aí, obviamente, faltam alguns ajustes pequenos que a gente pode fazer, como, por exemplo, as cores das caixinhas, esse título aqui que a gente vai mexer agora. Então, clicando aqui no meu filtro, eu vou vir na guiazinha de formato. Então, aqui, para deixar mais formatado, eu vou clicar aqui nessa opção de itens e vou colocar, por exemplo, uma tela de fundo um pouquinho mais, um laranja mais claro, só para ficar mais visual. Então, eu vou colocar aqui um verde mais claro, um laranja mais claro, e ele tá feito aqui pra mim, beleza? E aí esse cabeçalho aqui em cima de nome do mês, tá vendo que ele tá meio esquisito aqui? Então o que eu vou fazer, eu vou deletar ele, porque já tá intuitivo que a pessoa tem que selecionar
qual é o mês que ela tem que visualizar. E desses itens também, repare que a letra está um pouquinho pequenininha. Então também é interessante, primeiro, a gente chegar aqui na cor da fonte e botar em preto, para ele ficar um pouquinho mais visual, que ele já estava em cinza, meio escuro, e a gente chegar aqui e aumentar um pouquinho o tamanho do texto, só para ficar o mais visual e intuitivo possível, beleza? Então agora que a gente tem essa segmentação de dados por mês, eu consigo clicar aqui, ó, tá vendo o saldo final da empresa, que foi de 333 mil? Consigo clicar em qualquer mês, por exemplo, ó, janeiro, e ver o saldo de janeiro, que foi 55 mil reais. O saldo de junho foi 34, o saldo de agosto, o saldo de novembro foi negativo e já consigo ver isso de uma forma muito mais prática. E aí, o outro filtro que a gente vai querer colocar vai ser o nosso filtro justamente de unidades, se eu quero filtrar pela unidade do Rio, de São Paulo e assim vai. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar a segmentação de dados mais uma vez e vou colocar ela aqui do lado, beleza? E aí só vou rearranjar esses caras só para ficar um pouquinho, só para caber um pouquinho melhor. Beleza, então os dados que eu quero colocar aqui para poder filtrar é justamente a unidade que eu vou querer colocar aqui, ó. Então, vou arrastar a unidade para dentro de campos e aí tá lá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo. Só que, para ficar com a mesma formatação que tá esse cara, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa outra segmentação de dados que já está formatada, que já está pronta, vou voltar lá naquele pincel de formatação e vou jogar nessa outra segmentação de dados. E aí, ó, já ficou pronto pra gente, ó. Ele já colocou o nosso filtro na horizontal, já colocou as cores que a gente queria, a fonte que a gente queria e tá tudo direitinho. Então agora eu consigo filtrar não só por unidade, mas também por mês específico para poder ver o caixa daquela empresa naquele mês, beleza? Então agora para fechar, vamos fazer o principal que vai ser o nosso fluxo de caixa, o nosso gráfico, para representar se ele está subindo ou se ele está decaindo a cada mês, beleza? Então eu vou clicar aqui no meu gráfico de colunas, beleza? Que vai ser esse quarto gráfico aqui, chama gráfico de colunas clusterizado, só um nome bonitinho, então eu vou clicar aqui nessa opção e beleza. Eu vou colocar lá, só vou deixar ele um pouquinho mais horizontal, um pouquinho maior, para ele ficar melhor representado, e eu vou colocar aqui as duas informações que me interessam. Primeiro, eu quero saber o saldo final, então eu vou colocar o saldo final aqui nos valores do meu gráfico, tranquilo? Só que o saldo final, ó, se eu passar o mouse em cima, tá lá 333 mil. Só que isso eu já sei, que é o saldo final da empresa no ano todo. Só que eu quero saber isso dividido para cada mês. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela coluna de nome do mês e vou jogar para eixo. Que aí o que ele vai fazer? Ele vai representar o eixo em cada um desses valores aqui, tudo bem? Só que agora, percebe o seguinte, ó, primeiro, vou aumentar um pouquinho o tamanho do gráfico. E tá lá, a gente tem o nosso fluxo de caixa, só que a grande questão é, eu quero representar os dados positivos para pintar de verde e os dados negativos para pintar de vermelho, para ficar muito mais visual como que tá em cada mês, se tá bom ou se tá ruim. Então como é que eu faço para aplicar essa formatação condicional? Pintar bom, pintar de verde quem tá bom, pintar de vermelho quem tá ruim. Basicamente o que eu vou fazer é, eu vou clicar aqui dentro do meu gráfico, vou vir lá naquelas opções de formatação, beleza? E aqui embaixo nas opções de formatação, a gente vai ter lá a opção de cores dos dados. Clicando aqui em cores dos dados, é aqui que eu vou colocar a formatação condicional. Então, nessa formatação condicional, eu vou clicar aqui nesses três pontinhos, tá vendo que fica meio invisível, ó? Se eu passar o mouse em cima, vai aparecer os três pontinhos. E clicando neles, vai aparecer, ó, formatação condicional. Cliquei em formatação condicional, ele vai abrir para mim uma caixinha que eu posso usar para definir quais vão ser as cores do meu gráfico, as cores das colunas, tudo bem? E vamos lá, as opções de formatação condicional que a gente tem aqui em cima, primeiro, ó, formatar por, aí tem três opções, escala de cores, regras ou valor do campo. No caso, eu quero falar para ele formatar acima de 0, ou seja, quem tiver positivo de verde, abaixo de 0, quem tiver negativo, de vermelho. Então vai ser com base em uma regra de maior que 0 e menor que 0. Então vou clicar aqui em regras, beleza? Então vamos lá. Se o valor for maior do que 0, eu quero formatar como verde. Então, eu vou colocar aqui maior ou igual a 0. E aí aqui, eu quero como porcentagem esse número, ou eu quero como um número mesmo? Eu quero como número. Então, eu vou clicar lá na opção número. Beleza. Só que ele pede dois valores. Ele pede maior do que 0 e menor do que algum valor. Então, já que não tem limite para eu ganhar de faturamento, eu vou colocar aqui um número muito grande. Vou colocar, por exemplo, 10 milhões, que aí é difícil da empresa ganhar 10 milhões no dia, beleza? Então esse é o máximo que eu estou deixando ele formatar, beleza? Então, entre 0 e 10 milhões, eu quero que ele fique pintado de verde. Então, vou clicar aqui e vou pintar ele de verde. E aí, já que não tem uma cor verde aqui na minha cara, o que eu vou fazer? Vou clicar em personalizar cor e vou procurar uma opção mais verdinha, beleza? Então, cliquei ali no verde. Vou até pegar um verde um pouquinho mais escuro, só para ficar um pouquinho mais visual, beleza? E aí eu vou colocar mais uma regra. Eu já falei para ele que os positivos vão ficar de verde. Agora eu quero falar que os negativos vão ficar de vermelho. Então vou clicar aqui em nova regra e aí tá lá. Se o valor for maior ou igual. E aí como que a gente vai fazer essa regra? Eu vou colocar, se o valor for maior ou igual, que sei lá, menos 10 milhões e for menor do que 0, aí ele vai ficar
de vermelho, tudo bem? Então, se o valor for maior ou igual a, vou colocar aqui, menos 10 milhões, beleza? Estou assumindo que a empresa nunca vai perder mais do que 10 milhões em um dia, beleza? E eu vou colocar aqui como número e logo depois vou colocar o segundo critério que vai ser menor do que zero. Então, entre 10 milhões e zero, ele vai ficar negativo, então vai ficar pintado de vermelho, beleza? Então, vou clicar aqui, vou clicar em personalizar cor e vou escolher um vermelho mais visual. E aí, a partir do momento que eu clicar em OK, repara o que acontece. Todos os valores que forem positivos vão ficar automaticamente pintados de verde. Todos os valores que forem negativos vão automaticamente ficar pintados de vermelho. E aí isso vai valer também para os filtros. Ó. Se eu clicar aqui em Porto Alegre, ele vai mostrar o fluxo de caixa só de Porto Alegre, que começou ali positivo, depois no segundo mês já caiu o fluxo de caixa, o mês de maio foi o pior disparado e assim por diante. Então você consegue fazer uma análise por cidade, que já começou, por exemplo, em São Paulo, os 2 primeiros meses negativos ali no fluxo de caixa, depois ele foi aumentando, e aqui em Santos consigo ver também como é que foi no Rio de Janeiro e assim por diante. Se eu quiser filtrar também só para um mês específico, ó, quero ver só como é que foi janeiro. Tá lá, janeiro foi positivo, foi mais ou menos ali 60 milhões que a gente consegue ver. Então eu consigo filtrar não só por mês, mas também por mês. E por cidade, eu posso escolher exatamente qual é o filtro que eu quero aplicar aqui, beleza? Por cidade, por mês, automaticamente eu já consigo ver essas informações de forma geral. Então aqui eu estou vendo não só o saldo mensal de Porto Alegre, por exemplo, como eu consigo ver nesse cartão o saldo total. Então o saldo total do ano de Porto Alegre, repara que tem muitos meses negativos. Então o saldo final foi de menos R$1.000 negativos, tranquilo? Então repara que assim a gente já consegue fazer uma análise de fluxo de caixa muito mais fácil e muito mais interativa com esses filtros, com esses botões e com essa formatação condicional que é muito legal de você aplicar também, beleza? Então eu espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Se você gostou, comenta aqui, gostei, Alon, quero mais. Comenta o que mais você quer saber, se você quer aprender sobre Power BI. Me diz se você quer aprender mais fórmulas no Power BI ou então se você quer aprender mais gráficos dentro do Power BI, que eu vou preparar esse conteúdo especialmente para você. E se você assistiu esse vídeo até o final e faz parte dos 12% das pessoas que assistem o vídeo até o final, lembra de comentar aqui embaixo a nossa famosa hashtag, a nossa hashtag SomosTodos12%, para eu saber que você está comigo e você assistiu até o final do vídeo, que só para a gente saber quem é que está acompanhando a gente até o final do vídeo, beleza? Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e eu te vejo no próximo domingo.